Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de ciclo menstrual. O que é um ciclo menstrual normal? Quando ele começa a ser anormal e quando a gente tem que se preocupar com isso? Para você que não me conhece, eu sou a doutora Cristiane Couto, sou médica endocrinologista, trabalho especificamente com essa parte hormonal feminina e hoje eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas a respeito disso. O que é considerado normal então? De 28 a 35 dias é considerado um período de fluxo normal. Como é isso, né? A cada 28 ou a cada 35 dias, a pessoa menstrua. A gente sabe que existe algumas variações, né, a respeito desses dias. Tem mulheres que menstruam a cada 40 dias e mulheres que menstruam a cada 25 dias, e isso não é fora da normalidade. Mas literalmente falando, a gente tem esse período de 28 a 35 dias. E o que acontece? E por que tantas pessoas, às vezes, têm dificuldade de ter um ciclo um pouco mais regular, né? Existem várias coisas, vários fatores que realmente podem interferir no nosso ciclo. Para começo de conversa, a gente depende do LH e o FSH, que são hormônios neurais, são hormônios lá da nossa hipófise, lá do nosso cérebro, que eles têm uma liberação pulsátil. Eles não fazem um pico hormonal como a maioria dos hormônios fazem. Eles fazem uma liberação em pulso, em ondas. E essa liberação ela é totalmente necessária para que haja a ovulação e, com isso, a menstruação. Qualquer coisa que interfira nesses pulsos dos hormônios gonadais, de LH e FSH, a gente acaba tendo alteração no fluxo menstrual também. E às vezes a mulher até menstrua todos os meses, mas ela não ovula, porque o pico do LH, para que haja e ocorra a ovulação, essa paciente precisa ter os pulsos de LH. Um pouco complexo, né? Vou tentar simplificar. A gente tem basicamente duas fases no ciclo menstrual: a fase folicular e a fase lútea. A fase folicular é a fase em que você tem a proliferação dos ovócitos, né, dos óvulos, até que você ovule, e a fase lútea é quando você já ovulou e você vai chegar até o período menstrual. Então, normalmente é dividido nessas duas subfases. A primeira parte, que é a fase folicular, ela pode ser muito variável, porque esse período de estímulo, né, dos folículos ovarianos até eles chegarem ao ponto de um ser selecionado e crescer de maneira adequada para que ele produza estradiol suficiente para criar o pico de LH, pode ser demorado. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Já a outra fase, que é a fase lútea, é quase não variável, ela demora de 12 a 14 dias. Ou seja, depois que você ovula, você vai ter um período contadinho para você menstruar. E a gente considera como o primeiro dia da menstruação, ou primeiro dia do ciclo menstrual, o dia em que você menstrua. E isso é muito importante porque alguns exames devem ser feitos de acordo com esses dias do ciclo menstrual. Por exemplo, um ultrassom para avaliar os seus folículos ovarianos remanescentes devem ser feitos do segundo ao quinto dia do período menstrual. Você faz praticamente menstruada. E isso é importantíssimo, porque senão a análise é furada. A gente não consegue realmente avaliar como é que está essa função ovariana. Então, como é que acontece isso tudo? A pessoa menstruou. Quando ela menstrua, os níveis de estradiol e de progesterona, que são os principais hormônios ovarianos, começam a cair, e com essa queda a gente começa a ter um estímulo de um hormônio chamado LH. O LH, ele aumenta com o estímulo do estradiol, mas ele baixa com o estímulo de progesterona. Então, como os dois estão baixinhos, o LH fica num nível platô. Ele faz alguns pulsos, mas ele não flutua muito. Só que quando o LH continua sendo secretado, ele acaba aumentando o estímulo folicular dos ovócitos para que eles comecem a produzir o estradiol. Então, o próprio LH estimula o ovário a produzir estradiol. E quanto mais produz estradiol, mais o LH aumenta e eles vão se retroalimentando. Conforme o estradiol vai aumentando, ao decorrer do tempo, um folículo é selecionado, a gente não sabe de que forma, e esse folículo começa a liberar mais estradiol e ele começa a crescer com mais facilidade. Esse é o folículo que vai ser amadurecido para que haja a ovulação. Esse folículo, então, estimula o nosso cérebro a produzir mais LH e a gente faz um pico de LH, que é o ponto mais alto de liberação de LH que a gente pode dosar no sangue. E a partir daí ocorre a ovulação. Após o pico de LH, a ovulação acontece em até 36 horas depois. E algumas mulheres podem realmente sentir isso fisicamente. Quando acontece a ovulação,
O óvulo vai percorrendo o caminho do ovário até chegar no seu útero, e isso dura alguns dias, porque se houver fecundação, esse embrião precisa aderir no corpo uterino. Só que depois que acontece a ovulação, fica um resíduo desse óvulo dentro do ovário que se chama corpo lúteo, daí fase lútea. E o corpo lúteo começa a liberar progesterona, e a progesterona vai preparar o útero para que haja a nidação, que é a aderência do embrião no corpo uterino, para que possa ser alimentado ao longo de 9 meses. Então, sim, a progesterona é o nosso protetor uterino. É a progesterona que vai aumentar a irrigação sanguínea do nosso útero, que vai aumentar toda a capinha ali de alimentação uterina em relação a vasos sanguíneos, para que haja uma alimentação do feto ou do embrião quando ele aderir no finalzinho desse percurso. Quando não acontece fecundação, ou seja, o espermatozoide não encontrou o óvulo lá no meio do caminho e começou a gerar uma reprodução celular, a gente tem uma destruição, uma degeneração do corpo lúteo lá no ovário, e com isso a progesterona começa a baixar. Quando a progesterona baixa, ocorre uma descamação no endométrio e a gente menstrua. O corpo entende que não houve fecundação, não vai ter embrião aderindo ali, então a gente pode tirar a caminha do endométrio de novo e renovar o nosso ciclo. Isso acontece todos os meses. E se houver fecundação, uma curiosidade para vocês. O próprio embrião e logo depois a placenta libera HCG. Lembra aquele exame que a gente faz de sangue para ver se está grávida ou não? O beta-HCG? É isso. O HCG acaba fazendo com que o corpo lúteo não seja degradado e ele continua secretando progesterona. Então, o útero continua sendo protegido e não ocorre descamação uterina. Depois, a própria placenta vai liberando HCG e também libera progesterona. Então, pessoal, o que é importante? Qualquer coisa que interfira os pulsos de LH-FSH vai interferir na ovulação e na fertilidade. E uma coisa que a gente bate sempre, que a gente fala sempre para vocês e que vocês não podem jamais se esquecer, é que a alimentação está diretamente relacionada a isso, com relação à inflamação crônica e com relação à insulina. A insulina é um hormônio que ela age diretamente nos receptores gonadais e cerebrais, podendo reduzir a questão dos pulsos e fazer com que você tenha ciclos anovulatórios ou com que você não cicle, simplesmente não menstrue. Então é muito importante que você cuide disso.